Pois é, estamos conseguindo organizar aqui os ajustes primeiros, né? Primeiros ajustes técnicos aqui e dando graças ao Senhor por estarmos mais um pouquinho juntos, né, irmãos queridos? Estou conseguindo ajeitar, irmã Damara, irmã Cida, todos os amados, né, que o Senhor tem nos chamado, né, nele, por meio dele e para ele, nesse comecinho do dia, e suplicando mesmo, né, irmãos, suplicando ao Senhor que nos conduza, que nos abençoe, irmã Nancy, todos os queridos e amados no Senhor, sejamos abençoados na sua graça, na sua forma tão dele, unicamente dele, né, do Senhor, a nos tocar, a nos falar, a nos moldar, né, queridos? E toda a fala e todo o moldar do Senhor sempre na grandeza, né? Sempre na graça, sempre na grandeza, na dimensão daquilo tudo que Ele é, e como revelação, né, da sua preciosa pessoa, nos envolve e nos chama a ser como tão somente Ele é. A paz, irmã Cida, sim, paz de Cristo, né? Irmãos também ali que acessam pelo site, também nós saudamos, tem vários irmãos lá na Irlanda, vários irmãos lá nos Estados Unidos, no Japão, lá em Moscou, né? Então, bom dia, irmã Catiane, no nome do Senhor, né? Bom dia no nome do Senhor. Queremos muito que o Senhor nos guarde. Nós estamos assim nessa caminhada, né? Nessa jornada. Sempre apresento aqui para os irmãos a feliz ilustração e configuração de Tolkien, né? Que evangelizado por C.S. Lewis, alcançado pela graça de Deus, né? Ele vai fazer uma história, vai compor uma história, Senhor dos Anéis, em que ele apresenta toda a fala apocalíptica da Bíblia. Ele vai apresentar naquela forma fictícia, mas com muita propriedade bíblica, assim como o C.S. Lewis também trabalha mais para o lado das crianças, naquele caso do Nárnia. Embora C.S. Lewis tenha evangelizado Tolkien e eles tenham grandezas em todas as literaturas deles que a gente precisa conhecer, né? Então aqui vai apresentar nós mesmos, os restantes. É um pouquinho de gente só, viu, irmãos? É só um pouquinho. Por isso chama restantes que caminham até o dia do Senhor, no Senhor, né, por meio do Senhor e para o Senhor. Quer dizer, então é só um pouquinho, é só um restante mesmo, como diz Apocalipse 12, 17, e a gente sempre apresenta isso aqui para nos lembrarmos dessa chamada, né, chamada do Senhor. Valdir também, irmã Lúcia, né, pedimos a Deus que nos fortaleça, nos abençoe e nos conduza, né, a paz de Cristo. E de fato, irmãos queridos, nós queremos caminhar conforme a palavra, conforme a imensa graça do Senhor, e toda a dimensão
né, que está envolvida a vida dos restantes de Deus, que deveria ser, de fato, a vida de todo o povo de Deus, né, todo, né, a redenção é para todos que são alcançados na misericordiosa graça da cruz, da ressurreição, pela misericórdia do Senhor, são salvos. Mas, no meio de todos os salvos, uma quantidade muito pequena é que vai se manter fiel ao Senhor até o fim, até o dia do Senhor, fim que é Cristo, né? Quero muito conversar hoje com os irmãos em alguns pontos dessas grandezas de Deus, como essa coisa toda do quociente, que a gente chama de quociente da revelação, nas palavras. Irmãos, é preciso ter um respeito muito grande pelas palavras. É preciso ter um respeito, um temor muito grande pela palavra, né? A palavra, pelo menos assim, humanamente falando, até algum tempo atrás, ela valia alguma coisa. Quando o pessoal dizia assim, eu dou a minha palavra, quer dizer, eu não sei se isso chega a valer alguma coisa hoje, né? Mas acho que sim. Na verdade, em verdade, ela nunca perde o seu valor. Cada vez que falamos a palavra, ela tem um significado de ser o que somos, né? Nós jamais podemos imaginar alguém, né, dizer alguma coisa para alguém, por exemplo, num casamento. A gente pergunta na hora dos dois estando ali no altar de Deus, nós dizemos assim, você recebe esta moça por sua legítima esposa, você a quer na sua vida como a sua esposa? Ele diz sim, sim. Da mesma forma, então é uma palavra, né? É o coração exposto na palavra. Então aquela moça, da mesma forma, você quer receber ele como teu legítimo, único esposo, ela vai dizer sim, sim. Então, essa é a palavra que está empenhada. De fato, a palavra é a pessoa. E eles então se tornam é um mistério. De fato, é um mistério sagrado. Nós estamos aí diante de algo que jamais Darwin poderia ver, jamais Karl Marx poderia ver, jamais uma expressão de qualquer ciência humana poderia captar o mistério desse momento, né? E então seria muito estranho nós ouvirmos depois, quando não querem mais ficar junto, e alguém dizer assim, olha, isso foi aquilo lá que foi falado, foi a minha palavra, não foi eu, né? Não fui eu, a minha pessoa que quis, foi a minha palavra. Entende? Não existe esse argumento, né? Não existe esse argumento. Tanto é que na hora de um divórcio, tem que ser quebrada a palavra pela força da lei. Então, pela força da lei e pela força do paradoxo, quando mesmo assim, se arranca, né? Como uma unha arrancada da carne do outro. É algo totalmente bizarro, não existe. Então eu estou dizendo isso por causa da palavra do Senhor, que ainda é muito maior que isso, irmãos. Nós precisamos ter muito respeito, muito temor pela palavra do Senhor, né? Essa compreensão do temor e do respeito à palavra do Senhor, ela vem também como um resultado da própria palavra em nós, nos gerando filhos de Deus em Cristo, né? Gerando a fé. Romanos 10:17 fala da fé gerada pela palavra. Essa palavra, então,
vai nos conduzir a uma imersão, né, no mistério de Deus, que é Cristo, no mistério de Deus, na koinonia do mistério. Então, essa comunhão, essa koinonia do mistério de Deus, é que nós devemos clamar muito ao Senhor para que a gente perceba o grau, a gente tenha a sensibilização da parte da própria palavra, que já é trabalhada, né, pelo Espírito Santo, para nos envolver, nos imergir nele mesmo, através da palavra. Evidente que o diabo, não conseguindo destruir a nossa salvação, isso é impossível, não há poder em nada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não tem nada, né? Então o diabo, sabendo disso, ele vai tentar impedir que os filhos de Deus, eles sejam batizados, imersos no mistério de Deus, que é essa caminhada nessa dimensão, né, da graça, na dimensão em que a palavra quer nos envolver nessa caminhada dessa forma. Então ele vai conseguir. Realmente, Apocalipse chega ao ponto de afirmar que o diabo, Jesus na profecia em Apocalipse, ele fala que o diabo vai conseguir trazer uma sedução à mente dos cristãos de tal forma que a maioria vai ficar fora disso, né? Vai ficar num estado de miserabilidade, né? Então, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, a gente tem a palavra do Senhor. Então, a palavra, né, irmãos? A palavra, respeito e temor muito grande à palavra do Senhor, que foi destituída do coração dos homens e foi, vamos dizer assim, enfraquecida do coração dos crentes. Os crentes, claro, o diabo não conseguindo eliminar a salvação, ele elimina o temor à palavra do Senhor. Já contamos aqui, compartilhamos com os irmãos, o ponto histórico, mais ou menos assim, né, localizado, logo depois dos apóstolos, quando a gente tem uma helenização do cristianismo, né? A gente chama isso na academia da teologia. Então, no mundo acadêmico, teológico, a gente estuda o período da helenização do cristianismo. Quer dizer, não adianta nada estudar isso, porque a turma não vai fazer nada com esse estudo, ele simplesmente vai conhecer academicamente isso. Vamos dizer assim, que a devastação na mente dos cristãos para observar os acontecimentos históricos é tão grande que ele só observa como um acontecimento histórico, né? Ele não consegue ter uma imersão no mistério, né? Nessa relação conjugal. Não acontece a relação conjugal com Jesus, não acontece. Ele vai como um teólogo, ele vai como um historiador, mas lá na história, no início, logo após os apóstolos, começa um ato maligno, satânico, de helenização do cristianismo, quando toda aquela filosofia grega vai passando para dentro aquelas ideias, né, principalmente a ideia da interpretação da Bíblia. Quer dizer, é possível interpretar a Bíblia. Irmã Gemima, irmã Janaína, irmãos queridos de todos os lugares, o Senhor nos abençoe, irmãos, a sermos tocados na dimensão e na koinonia do mistério. Sejamos nós mergulhados, batizados, imersos na comunhão do mistério. Estamos tentando pensar aqui, querendo muito que Deus nos abençoe, né,
a que não sejamos apenas conhecedores teológicos das coisas históricas da Bíblia, né? Como estamos falando aqui da helenização, quando houve um início de ações malignas das duas bestas híbridas, aquelas duas bestas que são as duas testemunhas do inferno, quer dizer, modo de dizer, né, do diabo, são aquelas duas testemunhas casadas conjugalmente, né, o lado assim mais político com o lado mais espiritualizado. Aí você tem uma conjugação bestial, e aí se une e trabalham no mundo dentro desse modelo de alienação de mentes e de condução de multidões a um estado devastador. E aos crentes resta ser conduzidos ao estado de miserabilidade, como a gente vai ver aqui em 1 Coríntios 15, né? Essa miserabilidade aqui, ela passa a fazer parte dos crentes, dos cristãos, essa ausência, né? Essa ausência da imersão no mistério de Deus. Então, lá naqueles atos bestiais de helenização e que começa a enfraquecer na mente dos cristãos o temor à palavra do Senhor, irmãos queridos. O temor ao que está escrito, ao temor do santo, santo, santo é o Senhor, como santa grama, quer dizer, santa hierosgrama. Hierosgrama é santa palavra, né? A palavra revelada, ela tem a mesma característica e a mesma identidade que aquele que fala, como falamos agora há pouco no começo, né? Quando falamos, é aquilo que somos. Está passando aí uma confusão aí na rua. Estamos falando do Natal, tá vendo? Então é isso que a gente está comentando. O pessoal não cristão, ele não tem senso nenhum de nada. Não tem senso de nada, não sabe nada, vive assim, através dos chamados da mídia, para correr para lá, é Natal, é Ano Novo, é Carnaval, depois é Páscoa, depois é não sei o quê, e vai indo. De datas em datas, eles vão sendo os picos do comércio mundial, né? São eles, de fato, o comércio. As pessoas são a grande mercadoria. Tanto é que somos chamados, vamos dizer assim, depreciativamente de consumidores, né? Somos consumidores. Então é uma coisa assim desse tipo, né? E quanto mais você perde a grandeza da palavra, do temor à palavra de Deus, mais você é um consumidor daquilo que satisfaz você no ambiente teológico, né? Então a gente tem o esvaziamento do temor à palavra logo naquele começo, irmãos queridos, né? E é evidente que quando você perde o temor à palavra, perder o temor à palavra, irmãos, não é dizer que não perdeu o temor à palavra. Isso é fácil dizer. A maioria dos crentes diz que tem temor à palavra, mas na prática ele não vive a palavra. Então ele não tem temor à palavra. Ele não vive a palavra do Senhor. De fato, a maioria não sabe o que é a palavra do Senhor, né? Que é esse chamado a uma imersão no mistério de Deus, como também diz a palavra do Senhor em Hebreus 4:12, que ela, a palavra, é viva e eficaz, né? A ponto de nos tocar como um bisturi de Deus. A palavra é assim, ela vai tocar em nós como uma ação direta de Deus, para que nós possamos saber que o nosso corpo, o soma, nosso corpo, agora em Cristo, ele deve ser pensado como um corpo
agora que deve ser imerso naquilo tudo que Cristo é. O corpo que temos, esse corpo físico, o soma, né? O soma, as juntas e medulas do nosso ser, quer dizer, toda a parte somática nossa, há uma imersão no mistério de Deus de tal forma com esse corpo, que esse corpo agora existe um propósito eterno, do eterno propósito do Senhor de lidar nessa imersão no mistério com esse corpo, né? Com esse corpo. O corpo que temos agora é um corpo que foi gerado em Cristo e, portanto, a palavra de Deus vai fazer com que a nossa pessoa, o nosso ser, ele pense. Colossenses 3 diz assim: pensemos nas coisas que são lá do alto, pensemos nas coisas de cima. Então nós temos que pensar na dimensão tal que o nosso corpo, o soma que temos, a parte somática, né? Ele existe algo sagrado, sacrossanto da parte do Senhor para o envolvimento deste soma, que só vai ser tocado e tomado em santidade absoluta pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Né? Ó, tá passando outro agora, irmãos. Outro, tá, né? E da mesma forma, Hebreus 4:12, né? Hebreus 4:12 diz que o nosso psique, irmãos, o nosso psique, quer dizer, a parte nossa da grandeza das vontades e dos pensamentos, né? Da grandeza das vontades e dos pensamentos. Essa área, esse lado nosso, esse ser, esse aspecto da nossa vida, essa característica da nossa vida, o psique, as vontades, elas precisam ser pensadas. Nós precisamos pensar em que as nossas vontades, elas agora devem estar mergulhadas, também mergulhadas no mistério de Deus, mergulhadas nessa comunhão de Deus, as vontades que temos. Evidente que o corpo, as vontades, né? E também tem o pneuma, né? A parte espiritual, todo o nosso ser espiritual. Não tem divisão, viu, irmãos? Não há divisão. Estudos técnicos tentam dividir. Bom dia, irmã Jocely. Bom dia, queridos e amados. Irmãos, estamos querendo muito que esse restante que caminha, né? O restante que sobrou, o pouco que sobrou, que são os restantes, conforme Apocalipse 12:17 diz, né? Conforme Isaías fala, capítulo 4, capítulo 6, né? E toda a Escritura vai mencionar, e finalmente Jesus, então, vamos dizer assim, consolidando Isaías, ele fala a mesma coisa. No último dia, que é esse, somente um restante do povo de Deus vai caminhar nesse mergulho do mistério, nessa imersão ao mistério, em que ele tem a percepção de temor à palavra do Senhor, né? Temor à palavra de Deus. Temor, respeito, amor, um temor no sentido de pessoalidade da palavra, irmãos. Temor de pessoalidade. Não pensemos que o temor que é gerado pelo Espírito Santo em nós. Irmã Letícia, Samira. Oi, Samira. Olha o vovô. Coraçõezinhos para Samira, né? E para todas as crianças que estão aí, todas as crianças, em toda parte, em todos os lugares. Deus abençoe vocês e os lares, que abençoe na bênção dessa grandeza da imersão, na comunhão, na koinonia do mistério de Deus, né, irmãos? Então, amados, esse aspecto dessa santa koinonia, desse envolvimento, né, que somos chamados
a ter no Senhor, o temor à palavra do Senhor, é um temor na pessoalidade da palavra. Não é legalidade, legalismo. É na pessoalidade. É diferente. É evidente que quem não está nessa grandeza da imersão no mistério, o que sobra é a miserabilidade. Então a miserabilidade está incluída o legalismo. Só pode ser legalista, né? Não há temor. Há um legalismo que puxa aquela pessoa para tentar fazer aquilo que está escrito. Isso é legalismo. Agora, temor por pessoalidade é você estar diante daquele que fala, do santo, 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 daquele que fala, do eterno, do Senhor, né? A maior parte, e então isso vai conduzir esse temor à pessoalidade da palavra. Você estará tomado pela fala do Eterno e pensando e em pensar os pensamentos do Eterno a partir da sua palavra, que vai conduzir você no seu corpo, no seu soma, a pensar o teu soma, teu corpo, todo o tempo. Em que dimensões de grandeza, o Senhor está envolvendo o teu corpo nesse mistério. Exige pensar. Amados irmãos, exige pensar. Nós precisamos pensar isso. Colossenses 3, né? Dirigir os pensamentos ao alto não é um mantra, não é um mantra oriental, esotérico isso não. É conectar o Olam que temos, que somos, o ser eterno do Salmo 24, de Eclesiastes 3:11, conectar esse Olam à revelação da palavra como palavra pessoal de Deus, em conduzir a ideia de que o nosso corpo, lá de Hebreus 4:12, o nosso soma, ele está dentro dos projetos da eternidade de Deus, do eterno propósito de Deus, né? De Efésios. E de Efésios também, daquilo tudo que foi de antemão preparado para que nós pudéssemos ser envolvidos nisto, irmãos queridos. Somos envolvidos nisso, então nós precisamos pensar, porque se nós não pensarmos nessa grandeza da direção que o nosso pensamento deve ter, conexão com a palavra, conexão com o eterno, o Olam, em que os portais eternos se abrem e conectam com o pensar de Deus como pessoalidade de palavra, a pessoa que está na palavra, a palavra cuja palavra é do coração e do ser da pessoa do Criador e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, e que nos eleva a Ele mesmo para entendermos o mistério de Deus, que tudo aquilo que o nosso corpo está feito por causa da cruz de Cristo e da ressurreição de Cristo. E nesse mistério nós precisamos estar dentro, mergulhados, imersos, né? Nós precisamos saber isso, e nosso pensar precisa pensar isso. Nós precisamos pensar isso o tempo todo. O tempo todo é a bênção do Senhor para nós, para que possamos viver como Ele vive, amar como Ele amou, andar como Ele andou, amar o amor de Deus, viver o amor de Deus, seguir e sentir os sentimentos de Cristo, né? Então, por isso que Satanás, ele vai lutar desde aquele começo, depois ali dos apóstolos, que a gente nota mais isso, é evidente que ele está acontecendo isso sempre, desde o Éden, né? Mas logo ali nas bestas e tal, aquela helenização. A gente chama de helenização, amados irmãos. Helenização é essa mistura da palavra com altas ideias humanas. Altas ideias humanas, quer dizer, quaisquer tipos de pensamentos sedutores. Paulo falou assim: eu tenho tanto medo, meus irmãos,
eu tenho tanto receio que assim como a Eva foi enganada no Éden, vocês também sejam enganados, e foram, e estão sendo, né? E continuarão sendo. Então, a helenização trouxe um esvaziamento do temor da pessoalidade, né? E elevou o temor ao legalismo, fazendo surgir a escola de hermenêutica de Alexandria, né? A hermenêutica de Alexandria, como já falamos aqui para os irmãos, podem pesquisar a escola de hermenêutica de Alexandria, ela foi formada para dar respaldo a esse pensamento de interpretação da Bíblia, da possibilidade de interpretar a Bíblia. Então ali começa, vamos dizer, oficialmente, né, essa caminhada, que depois o Constantino se apropria da escola de hermenêutica de Alexandria, faz com que o Império Romano seja visto dessa forma, então mixando o Império Romano com o cristianismo já trabalhado pela ideia dele, e então ele transforma, traveste na verdade, né? Ele traveste, é uma travestização do Império Romano, de cristianização do Império Romano, quando é chamado a partir dali de Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, não é chamado oficialmente ainda, mas está ali o embrião que passa mais tarde a ser chamado de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Império Romano é até hoje existente, ele só está travestido de cristianismo, né? Então, todos os pensadores, a partir dali, dentro da chamada história da igreja, todos os pensadores são formados, todos. Não, assim, é claro que tem uns que não. Tem 1%, talvez, cuja história não está escrito não está escrito na história, né? A história dos fiéis, ela não é escrita na história. Ela é escrita em Deus. Ela é escrita em Cristo. A história dos fiéis não entra nos anais dos livros históricos. Como diz um historiador aí, amigo meu, ele diz assim, dois italianos, eles falam assim, colegas, né, de estudo, eles dizem assim, infelizmente, quem escreve a história é quem tem o poder e o dinheiro para escrever a história, né? Então toda a história é escrita a partir de um lado, de quem tem o poder e quem tem o dinheiro. E é isso, né? Então ela vai registrar todo esse aparato crístico e de cristianismos como se fosse a verdade, né? E não é a verdade. Então, amados, a partir daí perde o coração dos cristãos, ou pelo menos a maioria é alcançada por uma teologia, vamos dizer, até de uma certa forma, com aparência de humildade, porque geram aqueles mosteiros, geram aqueles rituais, aqueles templos faraônicos, né? Geram aquelas riquezas, ouro para todo lado, e aquele pessoal todo introspectivo ao extremo. Então tudo isso vai gerando um tipo de cristianismo interpretativo, que interpreta a palavra a cada período da história, onde a autoridade ela passa do autor da palavra para o leitor da palavra, né? Então esse movimento maligno, ele perdura até hoje. Tanto é que ninguém se importa. Então, nós podemos falar essas coisas, ver e encontrar cristãos em toda parte do mundo que sabem a Bíblia de forma profundamente acadêmica e todas as suas, vamos dizer assim, as suas teologias, né, sistematizadas, são estudadas, são dissecadas, são aprendidas, decoradas, mas não vividas, né? Não são vividas, simplesmente porque cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Não há temor na pessoalidade, há temor no legalismo.
né? Então o legalismo ele vai gerar um tipo de conduções, de vieses diversos em que cada um se acomoda dentro do seu melhor legalismo possível. Então estamos aqui lembrando de 1 Coríntios 15, amados irmãos, 1 Coríntios 15, olha só, 1 Coríntios 15, ele fala assim, lá no versículo, vamos dizer, 13, né? Vamos ver aqui, 13, 1 Coríntios 15, vamos ver, a partir do, vamos dizer aqui, primeiro é o versículo 19, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, né, somos os mais infelizes de todos os homens, ou isto é, né, somos os mais miseráveis, né, somos os mais hediondos dos homens, né? Ele afirma aqui que chega-se a um termo, irmãos, em que Cristo não serve nem para ser religioso, nem para a religião, né? Cristo não serve nem para a religião. Ele simplesmente, ele toma se Cristo não serve, não é aquilo que ele é, ele vai perder até perder até o lugar na religião. Então, hoje em dia, quando nós observamos em geral as festividades natalinas, o que nós vamos observar? Né? De fato, Cristo não serve nem mesmo perante os homens, Cristo não serve nem mesmo para celebrar o seu próprio nascimento. Isso é miserabilidade absoluta, né? Miserabilidade absoluta. Quando a gente entra num shopping e vê uma árvore de Natal cheia de Snoopy, ou cheia de personagens bizarros, seja lá o que for, tudo que não é Cristo é bizarro, né? Então, o Natal, em toda parte, ele absolutamente apagou o Cristo da história do Natal. Isso é a absoluta declaração de 1 Coríntios 15, 19. Quer dizer, as pessoas tendo Cristo a única e absolutamente como relevante para esta vida, quer dizer, não tem fator de imersão nele em nada, né? O soma não importa a Cristo, o nosso corpo não importa a Cristo, porque o corpo de cada um, como dizem aí os jargões, o meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quero, né? Muita gente fala assim, eu faço da minha vida o que eu quero. Não faz, não é possível, é um sofisma, é uma mentira, mas a pessoa acredita na mentira, né? Então Cristo foi sendo tirado, o corpo não tem nenhum tipo de imersão em Cristo, em nada, né? As vontades, o psique, né? A vontade humana, a vontade do ser humano, né? A vontade do ser humano, aquilo que é a vontade. A vontade do ser humano, mais ainda, ela toma senhorio. Não há Cristo envolvido na vontade humana nenhuma. É aquilo que ele quer, né? Então, quando a gente observa as pessoas, a conjugação é eu. Eu. Parece que os tempos do verbo é sempre primeira pessoa eu, segunda eu, terceira eu, né? Depois do plural eu, eus, eus e eus. E assim vai, né, irmãos? É assim que é, né? Então, é interessante lembrar que os tempos verbais no hebraico, os tempos verbais no hebraico, Deus começa a ensinar o seu povo desde as primeiras lições de palavra, como falamos agora há pouco no começo. As primeiras lições de palavra, quando a criança vai aprender o verbo hebraico, a primeira pessoa é ele. A primeira pessoa é ele. Ele. Ele no sentido de Deus, o outro, o eterno. Ele, primeira pessoa. Meu filhinho, fale a primeira pessoa do verbo hebraico. Ele, papai, ele. Sabe quem é esse ele, meu filho? Sim, papai, eu sei. É Deus.
Então a criança vai aprender que a primeira pessoa do verbo hebraico, ele. Deus que ensinou isso ao seu povo, que eles deveriam, ao conjugar as suas conjugações de vida, de falas, a partir dos seus pensamentos, desde a fala, desde o seu pensar, o modo de imaginar todas as gramáticas e todas as possibilidades de fala, a primeira pessoa é Deus, é Ele. A segunda pessoa do verbo hebraico é tu. Tu, que é o próximo. A segunda pessoa é tu. Quer dizer, a segunda pessoa mais importante é o próximo. E ele aprende isso desde criança. Meu filhinho, qual que é a segunda pessoa do verbo hebraico? Papai, é tu. Tu que é a segunda pessoa do verbo hebraico. Então, primeira pessoa, ele. Segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa do verbo hebraico, papai, qual que é? Eu. A terceira pessoa, eu. Estou em último lugar, em terceiro lugar. A primeira pessoa, então, é ele, tu, eu. Né? As línguas latinas, em geral, elas se apresentam, principalmente o Brasil aqui, a primeira pessoa é eu. A segunda é tu. E a terceira é ele. Ele nem Deus é. Né? Ele é ele, qualquer um. Né? Tu é mais ou menos aquele que está perto. E eu sou eu. Então é uma coisa assim terrível, que vai tomando forma dentro do coração humano, vai desgraçando e vira um desgraçado, de tal forma que Cristo passa a não ser nada. Nada. Né? E quando Cristo não serve nem para a religião, porque de fato na religião não há lugar para Cristo, né? Na religião não há lugar para Cristo, não existe religião de Cristo. Se fosse existir uma religião de Cristo, ele seria útil só para esse mundo. Ele faria parte do panteão das religiões. O Cristo das religiões, ele é um demônio chamado Cristo. Não é o Cristo de Deus. Não é o Cristo de Deus. Né? O Cristo de Deus não tem nada a ver com religiões. Né, irmãos? O Cristo das religiões é uma invenção das bestas híbridas, que pôs o mesmo nome do Cristo da Bíblia. Isso é bem fácil para o diabo fazer, e fácil mais ainda de grudar ao coração humano, que já está interpretativo, alegorizado, e não se importa em que cada religião tem um Cristo, ainda que seja diferente um do outro, embora digam que é igual. Né? Porque o nome é o mesmo, então todo mundo diz, olha, o Cristo é o mesmo, o Deus é o mesmo. Mas se você for analisar o comportamento de cada um, a crença de cada um, o próprio código de ética e de fé de cada religião, é absolutamente antagônico, distintos, totalmente diferentes e inclusive facticiosos, né? Separatistas. As religiões são absolutamente separatistas. Né? Então, essa miserabilidade é o que sobrou, né, irmãos? É algo que não tem sentido nenhum, algo que não serve. Então, se Cristo não serve nem para as religiões, ele é miserável. Sobra uma miserabilidade da parte de Cristo, em Cristo, no sentido do julgamento das pessoas, e nas pessoas essa miserabilidade. Ou nós, de fato, andamos em Cristo, absolutamente, ou ele não vai servir para nada. A sua vida não é nada. Né? Sobra absolutamente uma miserabilidade. Diz aqui no capítulo 1 Coríntios 15, queridos irmãos, 1 Coríntios 15, 12 em diante, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois afirmam alguns que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou em Cristo, que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Então, se é certo que mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, novamente ele diz, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
né? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, né? E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a palavra de Deus afirma a nós o perigo da diluição da própria palavra, diluição do testemunho de Deus, da realidade real de Deus. Uma vez que nós sabemos que Cristo ressuscitou, né, também pelo testemunho aqui dado na própria palavra, quando o apóstolo diz, a palavra do Senhor diz sobre as testemunhas, quer dizer, enfim, todos os que viram, todos os que perceberam Cristo ali, viram a sua pessoa, né? E não só viram, como também estavam imersos na pessoa de Cristo. O testemunho continua até hoje, né? Toda essa realidade da expressão, da manifestação do Senhor, que continua. Então, o Cristo é o cabeça, o primogênito da ressurreição, o primogênito dos mortos. Cristo é o primogênito de todos os mortos. Nele está o cabeça, né, irmãos? Então, quer dizer, ele é a cabeça. A partir dele vem o corpo. O corpo da ressurreição somos nós. Nós somos o corpo da ressurreição de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o primogênito. Notem os irmãos que, por exemplo, quando vamos ver um neném nascer, quando o médico chega assim para os pais e dizem assim, nasceu o neném, mas é o seguinte, pais, só nasceu a cabeça, não tem corpo, nasceu a cabeça. Então, irmãos, ninguém já ouviu uma coisa dessa, não é possível, não é possível. Quando você vê a cabeça nascendo, todo mundo sabe que logo atrás da cabeça vem o corpo. É evidente, é real, é verdadeiro, é certo, é assim que é, né? Então, Cristo, ao ressuscitar, ele como cabeça, ressuscitou, e todos nós ressuscitamos com ele. Todos nós ressuscitamos com ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Onde que fala isso? Na Bíblia inteira. Efésios 4, aqui em Coríntios 15, né, irmãos? Se Cristo é o cabeça, ele é o cabeça, nós o corpo dessa ressurreição, nós, o povo de Deus, deveria ter uma imersão nessa realidade e perceber essa realidade pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito do Senhor, para que nele nós vivamos então. Nele nós vivamos. Evidente que não há igreja. Sempre tem que entrar nesse tema, porque os cristãos foram, vamos dizer, sequestrados na sua mente por um algo, vamos dizer assim, afinado, né? Um algo afinado que tem que tomar o lugar de Cristo. E para tomar o lugar de Cristo, irmãos, para tomar o lugar de Cristo, tem que ser algo muito parecido com Cristo. É evidente, é uma obra do anticristo, é uma obra das bestas, né? É uma obra do falso profeta, né? É uma obra do maligno. E é evidente que, como no Éden, mesma coisa, Satanás falando com Adão, com Eva e com Adão, disseram, não, vocês não vão ficar sem Deus, vocês só vão fazer algo por vocês, o que vai agradar a Deus, o que vai agradar a vocês, e eles foram lá e fizeram, né? Então, no ambiente pós-Cristo, também é assim, o pessoal não consegue perceber que o corpo de Cristo é ligado ao cabeça, que é Cristo, e é um corpo, o cabeça e o corpo é uma coisa só, e que deveriam andar sobre a terra. Cristo, ao ressuscitar, ele ressuscitou levando consigo todo o corpo. Nasce o corpo todo em Cristo. Então não há lugar para uma outra coisa
né, chamada igreja. Não há lugar. Mas os cristãos foram sendo aliciados, sequestrados, perderam o contato com a palavra por uma intromissão satânica em que o Constantino, não o Constantino, antes do Constantino, né, a escola de hermenêutica de Alexandria, né, que conflitava com a escola de hermenêutica de Antioquia, né? Então, irmãos, Antioquia, ela trabalha dentro, ela vive aquela realidade da imersão no mistério, provavelmente porque Paulo viveu ali, gerou essa ideia no coração deles, né? E aí eles tiveram esse tipo de escola lá mais para frente, e em que não é que é a literalidade, não é pela literalidade do escrito, é pela pessoalidade do escrito. Tem gente que não entende. Eu falo dessa questão da escola de hermenêutica de Antioquia, o pessoal pensa que é um novo legalismo pelo escrito. Não é isso, irmãos, é a pessoalidade da palavra. A palavra, ela é santa, porque deriva e é da parte de Deus. Hierosgrama, 1 Timóteo ali, né? Hierosgrama, quer dizer, desde a infância sabes as sagradas letras. Hierosgrama, quer dizer, a palavra recebe o mesmo adjetivo que o próprio Yahweh, o próprio Deus, o próprio Eterno. Então, há uma pessoalidade na palavra. Nós somos chamados a estarmos imersos nessa pessoalidade com o nosso corpo. Então nós precisamos ter reflexões profundas a respeito do nosso corpo, que agora pertence ao corpo de Cristo ressurreto. Nossas vontades, que agora pertencem à vontade do Cristo ressurreto, que é o cabeça. O nosso espírito, nosso ser profundo, que agora pertence ao corpo de Cristo ressurreto, e que Ele então em nós nos mergulha nele, nos imerge nele, né? É um mistério, né, que está em Cristo, que nós precisamos pensar sobre isso continuamente, dar lugar a esse pensamento no lugar daquele pensamento legalista que foi colocado sobre os cristãos, que eles têm que fazer parte de uma igreja. Cristo, então, foi colocado de fora, mesmo que dentro de igrejas, né, irmãos? A palavra, muita gente diz assim, olha professor, olha pastor, a palavra igreja, ela no tempo de Jesus, ela era usada pelos políticos para definir uma assembleia política, né? Então, é verdade, ela era assim, isso é verdade, eu sei isso mesmo. Então, as pessoas, eles, vamos dizer assim, olha pastor, quando a gente observa o que foi feito em Roma, foi feita uma igreja. É verdade, foi feito mesmo. Jerusalém, pastor, Jerusalém, né? É preciso que obedeça a palavra nesse sentido legalista. Então, é verdade, eles fazem isso mesmo. Então você tem 3 grandes cidades, um tripé, vamos dizer assim, um tripé hermenêutico formado em Alexandria, que é Jerusalém, Roma e Atenas, né? Jerusalém, Roma e Atenas. Essas 3 grandes colunas de interpretação satânica dominam a mente cristã ao longo dos séculos, né? Até hoje. O pessoal não consegue perceber, a não ser pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, né? Pela revelação do Senhor, não tem outro jeito, né? Porque a palavra do Senhor, ela é a pessoalidade da palavra, mas deveria ser percebida, né? Percebida pelo menos como aquilo que está escrito, mas não, mesmo assim o pessoal lê, mas não entende, né? Então, mesmo que Roma tenha usado a palavra eclésia ou eclesia, depois para o latim, eclésia, trazido para dentro do seu sistema e colocado ali e imposto o nome no seu império de eclésia, né?
mesmo que tenha sido feito isso, mesmo que Jerusalém tenha assumido a postura legalista da palavra, né? E o imposto sobre as mentes, essa legalização, essa legalidade, esse legalismo sobre a mente das pessoas, e mesmo que Grécia tenha explicado tudo isso de forma filosófica, teológica junto, né? Você tem um uso nos dias de Jesus da palavra eclesia, que simplesmente no seu significado puro e simples, corriqueiro de se falar de todas as pessoas, fossem eles quem fossem. Porque nos dias de Jesus, todo mundo falava latim, todo mundo falava grego, todo mundo falava hebraico, alguns falavam aramaico também, né? Então o povo todo era assim, era poliglota naturalmente, porque o Império Romano dominava o mundo, então tinha que falar latim. A Grécia dominava a cultura, então tinha que falar grego. Lá na região dos hebreus tinha que falar hebraico ou aramaico, então era normal, né? E ali se sabia mais até o grego, vamos dizer, o grego era mais comum, porque mesmo com todos esses impérios judaicos, romanos e gregos, quem dominou culturalmente foi a Grécia, né? A Grécia domina culturalmente. A palavra eclesia, ela tem o seu uso puro e simples para significar aqueles que foram chamados de lá para cá. Então, a política grega, ela vai usar essa palavra para indicar os que foram separados do povo para fazer parte da política daquela época. Então eles vão ser chamados de, por exemplo, igual hoje, Assembleia Legislativa, por exemplo. A palavra é eclésia, né? Eclésia ou eclesia legislativa. É uma palavra do grego koiné, do grego puro, do grego simples, né? Então, Assembleia nesse sentido. Qual é o significado? Bom, o significado básico é quem foi eleito para ficar lá. Mas o ambiente cultural grego, ele colocou a própria palavra passa a ir com o tempo mudando o seu significado puro e simples para um significado institucional. E com o tempo ela vira realmente uma instituição, né? Mas você tem, no meio disso tudo, Jesus trazendo uma revelação, usando a palavra no seu sentido puro e simples da raiz, primário, o sentido primário, puro e simples, né? E que passa a ser, vamos dizer assim, receber o quociente de revelação em que Jesus, além de usar no sentido primário, puro e simples, que é pessoas que estavam longe, foram chamadas para serem dele, seu corpo. Inclusive Paulo fala isso aqui no capítulo 15, que falamos agora há pouco. Jesus mergulhou nós no corpo dele, nos fazendo seu corpo. Então ele nos chamou para ele. Irmãos amados, Jesus nos chamou para ele. Jesus nos chamou para ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não tem nada no meio disso. Então, ao nos chamar para ele, a palavra eclesia se mantém no seu sentido puro, primário e simples, e ainda não indica nada, indica só que foram pessoas chamadas para ele. Então, ao longo dos primeiros anos ali, depois de Cristo, todo mundo entendia isso. Tanto é que tudo que se vê quando se tem a palavra eclesia, ela jamais está sendo usada no sentido institucional, nem mesmo da derivação lá nos dias dos gregos na cultura que dominava. Nem mesmo naquele sentido. Jesus vai usar a palavra no sentido primário, puro e simples, principalmente porque o foco principal é ele. Ele é que é a raiz, ele é que é a rocha sobre a qual se forma tudo, o corpo. Ele gerou o corpo. Então não há nenhuma possibilidade nessa ideia de, uma vez tendo nós sido chamados para formar o seu corpo,
gerados nele, não há nenhuma possibilidade dessa palavra acontecer como aconteceu no grego político, de levar para uma instituição à parte, formar algo chamado eclésia política. Não tem isso. Ou, mesmo na eclésia política, não havia a ideia de uma instituição no sentido de eclésia, mas no sentido de terem sido chamados para lá, né? Tirados do povo para formar um corpo político. Essa era a orientação básica, normal, nos dias do grego, no auge ali, nos dias de Jesus, né? Mas todo esse aparato tomou conta dos cristãos, porque hoje os cristãos amam, estão mergulhados, imersos na instituição chamada igreja. E não há quem tire isso do coração dos cristãos. Ou não há quem tire os cristãos desse elemento maligno satânico chamado igreja. Quando a gente fala que igreja é um elemento maligno e satânico, porque foi formado pelos aparatos da interpretação alegórica dentro da história, não estamos falando dos irmãos amados e santos e salvos por Cristo. Os irmãos estão presos lá dentro, presos dentro desses currais, presos dentro dessa instituição. Pastores, queridos e amados irmãos, estão lá, né? E eles ainda imaginam igreja como sendo noiva de Cristo. Noiva de Cristo somos nós. Noiva de Cristo é o chamado dos chamados. O corpo, que é a noiva de Cristo. O corpo não pode dar nome que não tem ao corpo de Cristo, né? Não se pode usar, não se pode levianamente transferir uma semântica. Por isso que nós no início falamos, é preciso ter temor à palavra, recuperar o nosso coração pela palavra. Isso é mergulhar o nosso pensamento no mistério de Deus, né? No mistério de Cristo, na grandeza da realidade que vai envolver o nosso corpo, a nossa vontade, o nosso espírito, né? Nós vimos em Efésios 4, né, irmãos? Efésios 5, toda a expressão de Deus ao revelar ali em Efésios 5, quando ele diz assim, bom, todo mundo lembra de Efésios 5, 22, não é desconhecido, não é um texto difícil de lembrar, mas ele vai devagar, com muito cuidado, comparar a relação que há entre ele e nós, como marido e esposa. Não tem nada no meio. Marido e esposa, quer dizer, o marido é o cabeça, a esposa é o corpo. Como Cristo é o cabeça, e aí a palavra igreja vai aparecer, porque astutamente, sutilmente, isso aqui é fruto da escola de hermenêutica de Alexandria. Não pode ser traduzido. Isso é um convênio feito, espiritualmente assinado por todos os que são alunos da escola de hermenêutica de Alexandria, que não pode ser traduzida a palavra igreja. Ela tem que ser mantida assim, para que as pessoas possam, já feitas as cabeças deles, transferido o conceito de corpo de Cristo, que é uma relação conjugal única com Cristo, para que você pertença não a Cristo, mas a algo chamado igreja pelo meio do caminho. E Cristo fica crido no coração desses crentes que concorda com isso, com essa traição, com esse leito maculado, com esse adultério, né? As pessoas cristãs foram alcançadas no seu pensar, no seu espírito, no seu corpo, a acreditarem nessas coisas, a dar crédito a esse tipo de adultério e esse tipo de aparato chamado igreja, como se fosse de fato assentido, aquecido, e que isso é corpo de Cristo. Isso não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo são os crentes que fazem parte única e exclusivamente de Cristo. Foram enquadrados dentro disso,
Efésios 5 apresenta exatamente a grandeza e o mistério que envolve unicamente o marido e a esposa. Irmãos queridos, o marido um dia chamou uma mulher para ser a sua esposa. Uma mulher chamou o seu marido para ser o seu marido, o homem para ser o seu marido. Onde está o chamado do homem e da mulher? Onde está o chamado? O homem disse assim: eu quero você como minha esposa. Esse é o chamado. O chamado da esposa: eu quero você para ser a minha esposa. Esse é o chamado. Esse chamado não formou uma instituição à parte chamado. Existe só, sempre foi e sempre será, em nome de Deus, homem e mulher. Um chamou o outro, que estavam longe e passaram a fazer parte um do outro. Estava longe e passou a fazer parte um do outro. Esse chamado não forma uma instituição à parte do casamento. O chamado existe e não forma uma instituição à parte do casamento. Então, o casamento em si é que é o corpo dos formados homem e mulher, marido e esposa. Ele vai trabalhar isso aqui, lá no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Depois ele vai falar assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne. Alimenta, cuida, como também Cristo o faz com relação àqueles que ele chamou. Onde cada cristão, se for cristão, e pela graça de Deus, Deus conceda a cada cristão a começar a ler a palavra que não foi traduzida astutamente pelos sofismas dos séculos, desde a helenização cristã, desde a escola de hermenêutica de Alexandria, desde Constantino, desde a Reforma, desde todo esse período de história. Deus conceda aos amados irmãos cristãos a olharem para o termo igreja que está aqui nas nossas Bíblias. Nós estamos traduzindo a Bíblia em nome de Jesus. Peço orações aos irmãos, porque em nome de Jesus estamos traduzindo do texto grego, do texto hebraico, e onde a palavra eclesia aparecer, ela será traduzida. E será traduzida porque precisa ser traduzida, né? Principalmente depois desses séculos todos de engano. Pelo menos para que os cristãos saibam que quando ele usa aqui a palavra, por exemplo, olha a leitura de Efésios 5, 29, fica assim, olha. E alimenta e cuida, como também Cristo faz, com relação àqueles que ele chamou, e que estavam longe, e que foram chamados a se casar com ele conjugalmente, se agora são. São um. São um. Irmãos, são um. É lindíssimo o casamento de Deus com o seu povo. É pelo maligno mesmo que surgiu algo que fez com que os próprios cristãos, na sua mente, fossem sequestrados e acreditassem fazer parte de Cristo, e não é. Na verdade, pastores estão, vamos dizer assim, sinceramente enganados. Muitos cristãos estão sinceramente enganados. Escolas teológicas sinceramente enganadas, né? Tão somente porque esse sedimento histórico de entulhos sobre entulhos e sobre entulhos não passa pela camada impermeável que ficou, mas o Espírito Santo chega, irmãos. Ele chega no coração, ele mostra, né? E então, agora ele vai dizer assim: somos membros do seu corpo. Irmãos, versículo 30. Por quê? Quer dizer, olha só, Cristo alimenta, Cristo cuida, como também Cristo o faz aos que ele chamou. Por quê? Versículo 30. Por quê? Somos membros do seu corpo. Lembra da ressurreição? Ele nasceu, não nasceu só o cabeça. E depois nós ficamos separados em corpos diferentes e distintos, chamado igreja. Não existe isso. Nós somos membros do seu corpo. Nasceu o cabeça, nasceu o corpo junto. Irmãos, a prova da ressurreição é a prova de que não há igreja.
A prova da ressurreição é a prova de que há Cristo e o corpo dele. Ele ressuscitou, todo o corpo ressuscitou com ele. Ele é o primogênito, depois dele vem todos nós. Não é possível nós não estarmos nele. Ele nos fez nele. Então, evidente, né, que hoje, quando a gente recebe essa informação, dá impressão para mim, quando deu impressão para mim no período do ano 2000 para frente, ali 2000 até 2010, quando foi sendo meu coração lavado dessas coisas aí, né? Parecia que eu estava descobrindo que eu estava dentro de um engano chamado Papai Noel, irmãos. Igreja é um tipo de engano chamado Papai Noel. Os crentes estão em Papai Noel usados, e igrejados é um tipo de Papai Noel evangélico. Eles acreditam nessa coisa toda. Claro, isso não é uma ironia, não é uma zombaria, não é nada disso, irmãos. É uma situação trágica. Mas o chamado de Deus continua para que saiam disso aí. Né? Claro, Jesus já falava isso em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos que ele chamou. Aos que ele chamou. Cartas às 7 comunidades dos que ele chamou, que é traduzido por igreja, não é igreja. Essas cartas às 7 comunidades, biblicamente falando, irmãos, biblicamente falando, são cartas a todos os cristãos em toda a parte, porque o número 7 se dá essa autoridade de dizer que essas palavras são para todos os cristãos verdadeiramente lavados, nascidos de novo, salvos e corpo de Cristo em todo o mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a estes chamados por Cristo, né? Evidente que nós vamos ver ali que Apocalipse revela, né, irmãos? Apocalipse vai revelar a nós que nem mesmo os cristãos vão ouvir o que o Senhor está dizendo. Estava marcando aqui um versículo de Apocalipse 3. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Apocalipse 3, 17. Né? Já falamos do 3:20, né, algumas vezes aqui para nós mesmos. Esse Apocalipse 3:20, ele diz assim, ó, 3:17. Vamos ver. Fala assim: há um erro, há um engano muito grande, né? Que ele vai usar ali. Os cristãos vão imaginar que tá bom, né? Tá bom. Os cristãos vão dizer assim, tá tudo bem. Quer dizer, como que o cristão pode ser enganado numa situação dessa? O que aconteceu para que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, né, fosse seduzido? Porque lá no versículo 17, os cristãos vão dizer assim: estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. É lamentável. É trágico. E nem sabes que tu és infeliz, miserável. Ó, miserável aqui, irmãos. A palavra miserável, de Apocalipse 3:17, é a mesmíssima palavra de 1 Coríntios 15, 19, tá? É a mesma palavra de 1 Coríntios 15, 19. Quer dizer, esse engano aqui da miserabilidade é o mesmo engano daqueles cristãos que foram seduzidos pela anulação em si mesmos da relação conjugal por ressurreição de Cristo. Eles anularam. Eles não vivem dentro, imersos no mistério de Deus. Né? Eles foram, né, irmãos? Eles foram seduzidos, como Adão, como Eva. Os cristãos foram seduzidos a achar que por terem uma série de coisas, né, isso foi entrando na mente deles, que as conquistas crísticas
foram sendo legitimando a ausência de Cristo. Né? A ausência de Cristo. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, né, lá no versículo 20, Jesus amorosamente diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, voltando para Efésios, para terminar aqui essa parte de conversas hoje, lá em Efésios capítulo 5, amados e santos irmãos do Senhor. Lá, Efésios capítulo 5, no versículo agora, de novo 30. Ele diz assim: porque somos membros do seu corpo. Irmãos, nós não somos membros da igreja, irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros de Cristo. Quando o cristão desvela, é revelado essa realidade, e ele deixa, como diz lá, primeiro ele tem que abrir a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele tem que abrir a porta para Cristo e não para a igreja. Outro dia alguém perguntou assim: mas pastor, o que nós vamos fazer com todos esses aparatos comprados, gastos, dinheiro investido? É como o povo de Israel, irmãos. O povo de Israel teve uma época que Deus disse assim: não vão se casar com pessoas que não sejam do seu povo, do povo de Deus. Não se casem. Mas Deus fala isso sempre. Aí o povo mesmo assim foi lá e casou. Foi casando, vieram gerações, até que um dia Deus disse assim: agora acabou, as mulheres e filhos vão para lá, o meu povo fica para cá. Aí foi uma choradeira terrível, né? Aquele momento nunca era para ter existido, nunca. Ah, é culpa de Deus? Não, é culpa deles. Eles que fizeram essa lambança, eles que fizeram essa malignidade, eles entraram nos casamentos mistos ou errados e foram assim, sofreram, né? Então, amados, a questão agora é a mesma coisa, né? O povo diz assim: pastor, eu estou percebendo, parece que é assim. Parece não, é assim. Mas o que nós vamos fazer com tudo aquilo? Vamos fazer nada. Joga fora, dá para os pobres, ou vende, ou faz qualquer coisa. Ou não faz nada, pega e sai daquilo. Porque aquilo lá não vai ser desmontado até o dia de Cristo. Até, na verdade, ser destruído pela grande meretriz. Porque a própria meretriz, irmãos, a própria prostituta, Babilônia, em Apocalipse 17, diz que ela vai chegar ao ponto, como está chegando já, de entender que Jesus Cristo não serve para nada. O mundo já chegou à conclusão que Jesus Cristo não serve para nada, nem mesmo para o Natal. Nem mesmo para o Natal. O mundo já chegou a essa conclusão. O mundo já sabe, irmãos. Ele já joga na cara dos cristãos que Cristo não serve para nada, nem mesmo para ficar dentro daquelas igrejas cristãs. Ele já não vê o mundo não vê sentido em Cristo. De fato, Cristo não tem sentido para o mundo mesmo. Não tem sentido. Cristo não tem sentido para o mundo. Nenhum sentido. Então, o que ele vai fazer? Há um tempo que foi útil, o cristianismo foi útil para o Império Romano se travestir de igreja. O mundo viu nisso uma utilidade. Enquanto foi útil, ele usou a capa cristã. Tanto lá, desde a escola de hermenêutica de Alexandria, depois passando pelo Constantino, pela Reforma, pelos evangélicos, e aí vai. Todo esse aparato, festas de aniversário de reforma, aniversário de igrejas, aniversário de denominações, e coisas desse tipo que o mundo gosta. Mas há de chegar um momento, como diz Apocalipse 17, que a própria Babilônia vai ver que isso é irrelevante, não tem sentido nenhum, e isso cumpre o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, 19. Ele diz que se a fé em Cristo for só para essa vida, o que resta
é a miserabilidade, quer dizer, não tem sentido nenhum. Nenhum. E as pessoas estão hoje percebendo, chegando nesse termo, no termo, em que estão pensando já, e não só pensando, fazendo. Pensando e fazendo. É extremamente difícil você observar nos ambientes de quaisquer cidades, é evidente que tem cidades que ainda mantêm, mas é por pouco tempo. Cristo ligado a Natal, não tem mais. E Jesus, por exemplo, Jesus, não vou usar a palavra Cristo, porque ainda é mais profunda ainda, ela nem existe mais na crença popular. Mas Jesus histórico, o Jesus histórico, ele em alguns poucos lugares, em termos de sociedade, fora das igrejas, ele tem alguma relevância, quase nenhuma. Né? Os shoppings, pouquíssima. Né? Hoje os shoppings são os grandes santuários das cidades. Né? As cidades no Brasil, elas têm santuários chamados shoppings. Né? Não estou dizendo isso para ninguém mais ir em shoppings, eu estou dizendo que é um santuário. Né? Você pode usar qualquer shopping como referência. Dificilmente alguém que mora na sua cidade não tenha ido em algum shopping. Dificilmente, é quase que 100% das pessoas, 100% já passaram em algum shopping. Né? Então o shopping passa a ser um centro de culto. Não que todo mundo que vai lá vai cultuar, a gente vai passear, a gente vai olhar a loja, a gente não compra quase nada, mas fica ali, toma um sorvete, compra uma pizza, coisa normal, né? Mas eu estou só dizendo a nível de teoria, a nível teórico, né? Nesses lugares se representa Jesus absurdamente nada, né? Nada. Então, isso cumpre, de fato, 1 Coríntios 15, 19. Só isso que está acontecendo. Ninguém está achando relevância em Jesus. Nenhuma. Porque não tem mesmo, irmãos. Não é que eles são incrédulos. Eles são incrédulos. Mas não é por causa disso que a incredulidade não vê relevância em Cristo. É porque se Jesus não for o Cristo na vida de uma pessoa, não tem relevância nenhuma. Né? Então não há nada. Paulo fala isso, 1 Coríntios 15, 19, até para os crentes. Se Cristo deixar de ser, se Jesus deixar de ser o Cristo, o Messias, na tua vida, como já existe, já acontece isso, a maioria é levado pela Babilônia. E ama e defende a Babilônia. A igreja defende, os crentes defendem o sistema babilônico. Mas esse sistema também vai cair. Né? Vai cair. Antes de cair a Babilônia, cai o sistema igreja, o sistema prostituto, né? Como está escrito em Apocalipse 17. Antes disso, lá no capítulo 18, o Senhor amorosamente diz assim: sai dela, povo meu. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é o início, como agora voltando para Efésios 5, né? Efésios 5, no versículo 31, 30, 31 e 32, para a gente terminar, diz assim, olha, porque somos membros do seu corpo de Cristo, cabeça, tá bom? Nós já falamos isso muitas vezes. No 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará, irmãos, tem alguma coisa mais profunda do que você deixar o pai e a mãe para ir? Não tem nada, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E se tornarão os dois uma só carne. Então, Jesus aprofunda mais o mistério, e aí ele vai revelar o mistério que nós estávamos juntos comentando aqui, que devemos ser mergulhados, imersos, numa vida conjugal com Cristo, em que o nosso corpo faz parte disso, a nossa vontade faz parte disso, o nosso espírito faz parte disso, nesse envolvimento misterioso em que o pensamento ocupa lugar importantíssimo. Pensar as coisas do alto, né? Em que esse restante, por isso que é um pouquinho só, viu, irmãos? É só um pouquinho que vai manter-se firme em Jesus, firme em Cristo, né, irmãos? Então, irmãos, olha aqui, ó,
Grande é esse mistério, no versículo 32. Grande é o mistério. De fato, o mistério de estar em Cristo é esse que nós devemos ser mergulhados dia a dia, envolvidos em profundidade crística profunda, do próprio Cristo, do próprio Messias. Né? Ele diz assim, mas eu me refiro a Cristo e aos que ele chamou. A Cristo e ao que ele chamou. Irmãos, isso é lindíssimo, irmãos amados. Irmãos amados, nós precisamos estar envolvidos misteriosamente em Cristo. Em Cristo. Né? Nesse mistério, como diz Efésios aqui, também lá no capítulo 3, 9, qual seja a coinonia do mistério. Coinonia do mistério, que estava oculto em Deus. Agora, essa coinonia do mistério, ela é revelada a nós pelo Evangelho eterno. Vamos falar disso, Deus permita. Deus permita. Amanhã falaremos nisso logo mais à noite. No versículo 8, Efésios 3, 8 e 9. Dada a graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a coinonia do mistério. Está sendo manifesta, irmãos, a coinonia do mistério desde os séculos oculto em Deus. Nem os anjos sabiam. Ninguém sabia. Que criou todas as coisas, para que pelo corpo de Cristo, os chamados de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Oh, irmãos queridos, Deus nos ajude a nos permitirmos, como diz Colossenses 3, a pensar que o nosso corpo faz parte dessa coinonia. A nossa vontade faz parte dessa coinonia. O nosso espírito faz parte dessa coinonia. O nosso ser é chamado a nos envolver nesse mistério de Deus, né? Que é o corpo dele, que anda sobre a terra e sobre as dimensões eternas até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. Né? Sem essas grandezas, irmãos, ninguém vai entender o que é Natal, o que é Páscoa, o que é qualquer coisa, irmãos. Não é possível entender nada. É uma miserabilidade que sobra. Ó Deus misericordioso, ó Deus precioso e bendito, abençoa-nos, Pai. Abençoa o teu povo santo, Senhor, para que em ti possamos andar, nos sermos imersos cada dia da nossa vida, Senhor, nesse mistério, nessa coinonia do mistério que é o Senhor. Senhor querido, abençoa tantos, Pai, que estão tão ali envolvidos com tantas ideias estranhas, mas que o Espírito do Senhor fale àqueles corações e que eles deixem a grande Babilônia, o leito maculado, e se voltem para ti e abram as portas do seu coração, que tu estás batendo, e tu entrarás e cearás com ele e ele contigo. Precisamos muito de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos queridos. Deus abençoe. O Senhor nos permita estarmos juntos logo mais amanhã novamente. Amo vocês em nome de Jesus. O Senhor nos guarde nele mesmo, como sempre tem feito, faz e fará. Até mais, queridos. Em nome de Jesus.